A Amanda tá super nervosa. Não, fala quando estiver gravando. Tá gravando. Tá gravando? Não, calma. Ó, você vai botar tudo isso, velho. Vai ser os bloopers da Amanda. Amanda Lombardi. Meu primeiro recebidos de influência. Finha, essa é pra você. Você quer que eu faça o quê? Que eu date ele? Tá bom, desculpe. Meu primeiro recebidos de influenciador foi da Amanda. Não sei nem se você sabia disso. Não sabia. A gente tinha um Instagram chamado Socabota, que era de triatlon. Sei. Você lembra desse Instagram? Lembro. E aí eu acho que algum dos meninos conhecia você. Eu acho que os o meninos Bona. treinavam com a menina que trabalhava comigo em marketing. Que Treinavam era? juntos, a Natasha. Era o Será Bono, que então. era? Era o Bono. É. O Bono ou o Gabriel? Eu não lembro agora. Mas eu lembro que ele falou, olha, a gente conseguiu o nosso primeiro recebido aqui e tal. Foi nossa. E a gente ganhou o kickoff. Ó, que sucesso. Sucesso total. E nem tinha Z2 ainda, né? Não. Eu tava trabalhando na B2W ainda. Tá. Tava de executivo super chique, assalariado com VR, carteira assinada, chique. Mas já tava pensando nesse mercado aí. Então já tava olhando o kickoff, tava olhando as marcas que começavam já a despontar um pouco. Super Coffee, já essa parte de cafés assim eu achava super legal. E minhas influências ali de Instagram começaram a dar alguma coisa. Então foi kickoff, aí depois de vocês o Socabota conseguiu um negocinho com a Roca de tênis. E aí morreu o Socabota. E aí morreu? Vocês não têm mais nada? Ele tá lá ainda, mas ninguém acho que nem tem mais a senha. Eu não tenho mais a senha. Acho Nem uso. Que agora acabou indo todo o conteúdo pra Z2, né? Que vocês traziam muito conteúdo de CRI. Como eu era um dos responsáveis por movimentar bastante, eu falei, não vou ficar fazendo isso pros outros meninos aqui, se tá todo mundo meio que cagando pro negócio. Então eu joguei toda a minha energia pra Z2. Isso, na verdade, a gente estava até falando antes, o negócio do podcast. Eu comecei ele depois de ouvir o menino da Desinchar. Eu já apresentei ela? Enfim, eu tô perdido aqui. Já apresentei a Amanda Lombardi, a fundadora da Selves, ex-kickoff. Ex-kickoff. Então, voltando. E ele deu uma palestra, eu tava fazendo um curso da Link, sabe? Sei. Do Álvaro. Uhum. De mestrado, era o MBE. Você gostou? Gostei muito. Gostei muito, assim. E eu já tinha empreendido, e o Álvaro e a Luísa, que é quem coordena lá, até falaram, putz, acho que vai ser meio repetitivo, porque você já teve empresa e tal. Ele passa são 7 vezes que você vai lá, são 7 etapas, eu não sei se é igual ainda hoje, mas são, tipo, as 7 etapas da vida da empresa. Então, ideação, captação, MVP, e aí ele pega quem tá meio que naquela fase de vida e traz para dar o exemplo. E o Lohan foi lá para falar do Desinchar e uma das coisas que ele falou, cara, a gente ficou 2 anos até ter o produto. Então eu já tinha meio que me comprometido ali para ter o empreendimento, só que a fábrica não me entregava. E aí eu montei um Instagram que eu postava, me obrigava a postar 8 vezes por dia, qualquer coisa de wellness. E aí eu fui criando um público ali que seguia aquele segmento. Então quando eu lancei, eu já tinha ali os meus fãs de Desinchar. Foi pelo lado de. E aí eu falei, caraca, então eu vou parar com o Socabota e vou começar aqui num Z2. Aí comecei um Z2 Performance e ao mesmo tempo, como eu gostava de bater papo, eu comecei o podcast, chamar os atletas que eu conhecia e tal, e aí eu contar a história dos caras, porque eles têm pouca plataforma pra falar, né, e pra se expor. Então todos toparam e aí começou a movimentar isso. Então quando eu lancei eu também já tinha esse meio que following, assim, esse fã-clubezinho de triatlo. É o que você vive, né? É muito fácil comunicar o que você vive no dia a dia. Exatamente. É muito difícil você fingir que você é uma outra pessoa, empreender num segmento que você não é apaixonado e não vive. Total. E aí ter que comunicar isso. Então acho que por isso que a Z2 tá dando tanto autêntico, certo. Né? É autêntico. E esse lado de você mostrar o seu esporte, mostrar a sua vida e consumir o seu produto dentro da sua vida, você explica o momento de consumo pra pessoa. Total. E ela tem mais facilidade de colocar na vida dela, né? Total. E até esse negócio de você vive, eu lembro quando eu não queria captar, porque eu tava com trauma da minha empresa antiga, eu tinha captado e tal, e aí, putz, aí era sócio pra lá, era um monte de compliance, e aí na hora de vender foi um negócio super complicado. Porque tinha que acomodar todo mundo, e um tinha entrado num valuation diferente do outro. Então eu falei,
eu quero fazer do meu timing aqui, se eu for fazer de novo, porque eu não sabia se eu queria empreender. Então eu comprei o primeiro estoque e era uma coisa assim que eu pensava, cara, se tudo der errado, eu vou consumir esse negócio. Vou fazer pra mim. Então tem que eu ser pensava muito isso bom, também. né? Tem que ser muito bom, eu vou fazer pra mim, exato. E aí na primeira maratona que eu fiz com os géis, foi lindo, porque a estratégia inteira era só de Z2, aí eu tomei um negócio e deu super certo o tempo, a gente foi pra Boston, conseguiu a classificação, então foi super legal. Mas isso o consumidor percebe muito, né? Quando é autêntico, muito. Assim. Então faz muita diferença. Eu recebo, às vezes, uma turminha que quer começar e tal. Putz, quero ter um produto assim, porque eu vi uma oportunidade. Qualquer coisa. Vi uma oportunidade. Mas pra que você vai fazer isso? O que isso fala com você, né? Então é muito isso, né? É legal você olhar de fora e ver o empreendedor, tal, ele é dono do negócio, dono do tempo, tal, mas no fim é uma puta de um perrengue que você passa aqui. Empreender é um perrengue. A vida do empreendedorismo é um perrengue. E acho que o que fica muito na minha cabeça, né, a frase, você tem que curtir a sua jornada. Porque se você pensa só em vou criar uma empresa, vou vender ela, vou ter meu exit, e é isso, coitado de você. Exato. Vai para um banco, vai trabalhar lá que você vai ter o seu bônus. Pega o dinheiro que você investir na empresa, guarda, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa. Exatamente. Porque o empreender, ele é muito cansativo, você monta o seu time, você tem que saber tudo, né? Contabilidade, financeira, emocional. Porque, puta, é aquele teu negócio que, nossa, é um filho seu e aí de repente alguém tá falando mal. Um filho. E aí, putz, e aí o negócio meio, nossa, mas como um filho. Não deu certo, aí faz de novo. Então é muito cansativo. Não é fácil, é muito cansativo. E você larga final de semana a sua vida pra ir, por exemplo, eu fui esse fim de semana e o passado, fiz Natural Tech, que vocês fizeram também. Fiz evento de nutrição. Nossa, você é frita das feiras. E eu fico na feira do começo ao fim. Eu ainda dou uns migué, você não dá. Não, eu não dou. Do começo ao fim eu tô lá na feira, conversando com cliente, conversando com fornecedor e a vida. Você tem que dar a cara pra bater, não adianta você terceirizar. E é real. Não. Isso que você tá falando é real, porque eu fui na feira, qual que era? A Natural Tech? Não, a outra que a gente se encontrou lá. De ingredientes. Me apresentou tudo isso, de ingredientes. Ela conhece todo mundo. Não, você quer goma, esse cara aqui, goma. Não, eu adoro. Esse cara aqui, sabor, esse cara aqui. E aí eu fui, tipo, de filho foi legal, mãe, que bom, tal, não sei o que, obrigado. Então você vai e você fica mesmo. Eu acho que o importante quando você vai empreender, você fez alguma coisa de estudo disso, né? Eu acho. Te fuçando ali, eu vi que... fiz pós-graduação. Porque assim, eu gosto, quando eu resolvi que eu ia empreender, acho que teve a mesma coisa da Z2. Eu queria produzir um produto, que foi o Kickoff na época, que era algo que eu sentia falta. Uhum. Então, eu comecei a estudar muito o mercado de alimentação, sempre quis empreender na área de alimentação. E estudei, né? Eu fiz IIN, então eu sou formada em Health Coach, para entender sobre alimentação num universo mais de saudabilidade. Uhum. Fui estudar na Natural Gourmet Institute, então fiquei um mês fazendo um curso que de manhã era teórico e à tarde era prático, então eu aprendi a fazer, tipo, barrinhas, tudo isso na cozinha. Até pensei, era bem legal, até pensei em fazer cordon bleu e abrir uma patisserie, abrir alguma coisa mais nessa linha de doces saudáveis. Uhum. Mas o que eu achava, né, o que eu sempre quis, quando eu fosse empreender, eu queria fazer algo que fosse escalável. Então, que eu conseguisse escalar e que não tivesse um shelf life, uma validade, tipo, 3 dias, 4 dias, uma semana, que é o que acontece nessas marcas de doce, né? Muito difícil, você não consegue. Então, eu sempre quis escalar o meu negócio. E aí, para isso, eu fiz a pós-graduação, desenvolvimento de produtos alimentícios, me enfiei numa pós todos os sábados, das 9 às 6, só com engenheiro de alimentos. Eu era a única ovelha negra de marketing lá. Legal. Um monte de engenheiro, até por isso que eu conheço todo mundo nessas feiras de ingredientes. Porque você já ia antes. Porque eu já ia antes, era meu universo, era algo que eu queria muito entender. E assim, eu acho que quando você vai empreender dentro da área de alimentos, você tem que entender a parte de processos, você tem que entender como os ingredientes se comportam, você tem que entender o mundo dos fornecedores, porque senão eles falam qualquer coisa não dá. Vamos pegar uma coisa ali que é artificial, porque pra eles é mais fácil, o produto fica pronto mais rápido, não rola a gente fazer uma coisa natural, não rola a gente pra essa outra linha mais saudável. Uma coisa meio que ele já tem pronto na prateleira ali também. Exato, eles querem ir pro mais fácil, mas não, você tem que tentar falar, não, eu acho que dá pra gente ir pra essa linha, vamos testar, vamos ver o que dá pra acontecer. Você consegue falar, eu sei que dá. Exato, quando você fala, olha, eu sou formada nisso, eu sei que dá, por mais que eu não seja engenheira, eu tenho conhecimento de como os ingredientes se combinam, eu acho que isso
a formação, ela é muito básica, sabe? Você não precisa ser formado em algo para ter conhecimento. Sim. Acho que a nossa trajetória, ela vai fazendo com que a gente aprenda as coisas. Isso é super importante. O Paulo falou outro dia, a gente tava fazendo com as Nutris aqui. Falou, virou nutricionista. Agora eu falei, cara, a gente vive tanto no meio que você não tem aprende, como. Não tem o que fazer. Aí você vê vídeo, aí você vai, você lê, então você acaba estudando, né? Exato. É diferente, você foi a fundo aí, você foi para um lado bem mais técnico e teórico. E isso você tá falando, já é uma jornada de quê? De 4 anos? 4, 5 anos. 4 anos, 5 anos. Na minha pós, 5 anos, faz um tempo. Mas é que durante essa pós, né, a pós durou 2 anos, e eu trabalhava numa startup antes, e até o que processo... era de alimentação também. Que era de alimentação também. E até o processo foi de propósito? Você já sabia que você queria empreender com alimentação? Foi de propósito. Vou entrar lá. Foi de propósito. Eu fiz marketing, e aí eu fiz SPM, né? Trabalhei em multinacional, porque a SPM ela te forma para trabalhar em multinacional. Nunca gostei, acho que você também não gosta muito desse processo. Não era meu perfil. CLT, não é nosso perfil. Sempre soube que eu queria empreender, mas falei, preciso para uma startup antes de alimentação para ver como as coisas funcionam, né? Acho que se jogar assim não era muito o que eu queria. Sim. Então eu trabalhei numa startup de alimentos e no meio, enquanto eu estava trabalhando, fui fazer a pós de desenvolvimento de produtos. E assim, sempre tive insegurança de empreender, que a gente sempre acha que a gente não é capaz, que tem muita gente que conseguiria fazer. Mas até uma coisa legal, já que a gente tá num podcast que é de esporte, nessa época, eu tava namorando, né? Agora eu sou casada, mas eu tava namorando. E o meu marido tinha acabado de fazer uma prova. Você conhece aquela Sand Coast Challenge? Sim. Que são 100 montanhas em 10 dias. Ele tinha acabado de fazer essa prova, ele só falava dessa viagem, quanto tinha sido incrível. Eu falava, o que esse cara quer ficar 5 horas pedalando em cima de uma bike e eu fazia spin soul? 45 minutos, com a música bombando, etc. Cara louco, você não conectava ali. Claro que ia fazer 5 horas, 100 tá montanhas em 10 dias, tipo, sabe, qual que é o negócio disso? Ele só falava pra mim como a bike era um momento dele. Sim. Eu nunca tive esse momento no esporte meu. E eu comecei, acabou que ele me influenciou, comprei uma Speed, comecei a pedalar, sou apaixonada hoje pelo pedal. Mas quando eu tive certeza que eu ia conseguir empreender, isso fazendo pós, já me especializando, conhecendo bastante sobre o segmento, a hora que eu falei, eu tô preparada, foi quando ele falou, vamos fazer o Vale Nevado. Eram 45 quilômetros subindo. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. 45 quilômetros são, pra mim, né? Pra você é muito mais rápido. Mas pra mim eram 4 horas subindo o Vale Nevado. Frio, com neve lá em cima, uma perrengue. Falei, não vou conseguir fazer. Treinei pra caramba em Romeiros. Falei, vou fazer. Ficou só no tira-saia. Só no tira-saia, indo, voltando. E a hora que eu terminei, eu falei, poxa, eu fui capaz de fazer, Você sabe? fez? Fiz. Terminei, fiz com neve. Mas aí como lá é que vocês cima. fizeram? Só pra ser xereta? A gente parou em Santiago. Mas vocês fizeram só vocês dois? Não. Tinha um grupo? Você conhece a Tati e o Capa? Não. Eles pedalam e eles sempre fazem essas viagens. E eles organizam? E eles falaram, vamos fazer juntos. Pegaram um motorista que eles sempre trabalhavam, uma van, e a van ficou acompanhando a gente, parava em pontos estratégicos. Esquema, hein? Foi muito legal. Você já fez Vale Nevado? Patrícia, eu vou fazer isso aqui com você. Você já fez Vale Nevado? Não, de bike nunca viajei. Pra América do Sul eu fiz só prova de triatlo. Nunca fiz nada de bike. É bem legal. É que você é mais triatlo, né? Acho que quando você é triatlo... Eu até era mais ciclismo. Eu fiz viagem de ciclismo mais para os Estados Unidos. Para Parque Nacional fiz uma viagem em Yellowstone há muito tempo atrás e uma viagem no Canadá. Mas aqui na América do Sul nunca fiz nada. E nem de mais velho também. Fiz mais moleque com meus pais e tal. Eu amo viajar pra pedalar. Fiz o Gran Fondo de Nova York, foi assim, a viagem que eu mais amei na vida. Muito legal. Muito legal. Você fez Gran Fondo? Fiz meio, fiz 80. Que legal. Mas, eu fiz um pouco do caminho lá agora, que a gente foi pra Bear Mountain. É lindo ali. Fazia ideia que existia aquilo perto de Nova York. Não é impressionante? Inclusive tem esse vídeo no podcast, não tem, Finha? De Nova York, pedalando. Tem. Então bota ele aí. Boa. E assim, é um mundo à parte, né? O mundo do pedal. Mas, bom, eu fiz esses 45 quilômetros subindo. A gente saiu de Santiago e foi até o Vale Nevado de bike. E a gente descemos. E quando eu terminei, que eu me senti realmente capaz de fazer algo. Porque foi um desafio que eu conquistei. Sim, total. Aquele negócio que você fala, puta, nunca vou chegar. E deu. E você fala, caraca. Teve um esforço. Uma relação com o empreendedorismo, tem né? Muito a ver.
Tem muito a ver, porque foi um estralo que me deu. Aí eu voltei pra São Paulo e falei, eu vou empreender. Vou começar a desenvolver, eu quero lançar esse produto. E acho que a bike, ela virou Você já era casada? Não era casada, me casei tem 1 ano. Ah, tá. Não era casada. Mas o seu namorado, a família, mega apoiaram? Super, a minha família sempre me apoiou. Tipo, empurrando, vai. Uhum. E eu sempre amei alimentação. Sim. Então eles falaram, bora, vamos, te apoio no que você quiser. E pensei de fazer tudo. Pipoca saudável, aquela crust de couve-flor pra pizza. Pensei em fazer tudo. Mas como eu tava estudando muito mercado americano, tava naquele boom que agora no Brasil tá muito forte, que é o bullet coffee. Sim. Que é basicamente você pegar o café e a manteiga, fazer lá o seu drink com café, a manteiga e o TCM, né, o óleo de coco ultra concentrado, e consumir pra não te dar pico de insulina logo de manhã e você conseguir se concentrar mais. Então, o Dave Asprey, que era do Vale do Silício, tava muito forte dentro desse conceito, todo mundo tava consumindo esse produto, e eu falei, eu vou lançar esse produto no Brasil em uma embalagem que seja RTD, né, pronta para consumo, e que possa ser consumida gelada, porque o Brasil é um país tropical e não faz sentido você ficar consumindo um café quente, era o que eu acreditava. E aí defini o produto e comecei a desenvolver, esse foi um desenvolvimento muito meu, então eu me aprofundei muito em fazer ali os processos e tal. Fizemos a primeira produção, fábrica terceira, 30 mil unidades no primeiro lote, era uma quantidade muito grande pra mim. E bateu a pandemia. Nossa, foi em 2019 isso aí? Foi 19. Outubro de 19. Caraca, foi logo na pandemia. Recebi os produtos. Mas espera, você também, ao seu favor, não tinha quase ninguém fazendo RTD de... Não tinha ninguém. De bullet coffee. Não tinha Era ninguém. você. Era eu. Tava começando o mercado de bullet coffee pra você fazer, então tava todo mundo vendendo o TCM, a manteiga ghee e o café separado. Ninguém tava fazendo esse RTD pra você consumir líquido. Pronto, né? Mas... E falando nisso também agora que você tá vendo mais, né, sei lá... Esse segmento de cafés. Supercoffee fazendo RTD. Exato. A Supercoffee lançou agora. Na feira, né? Na feira. Mas, e aí o mercado tava acelerado, estavam cadastrando, tava super conversando com todo mundo, bateu pandemia, não vamos cadastrar mais nada, esquece. Ou seja, eu joguei metade da minha produção inteira no lixo. Nossa, então, foi aquele choque de realidade. Eu falei, ok, vou ter que fechar. Fudeu. Ferrou. Quando você compôs a primeira produção, você teve que produzir tanta quantidade, não. Mas eu te produzi Isso 60 foi, inclusive, mil. um dos determinantes para eu fazer full service numa fábrica que ia me entregar um mínimo... Qual foi o seu mínimo? Era 500 quilos. 500 quilos? Que dava mais ou menos 12 mil sachês. Com um ano e pouco de validade. Tá, pra mim, eu falei, bom, se eu não conseguir fazer isso, aí não é pra eu fazer. O meu foram 60 mil, né? 30 mil de um, 30 mil do outro. Só que o meu sachê era, em tese, eu imagino que seja mais barato. Não sei quanto custa o seu sachê. Não, o preço final é 12, 13 reais. O meu café é 9,90, 10. Preço final. Então... É muito parecido. Daí eu morri com o produto, joguei a produção inteira no lixo. Inteira não, né? A gente conseguiu vender alguma coisa. Mas todos os mercados que iam cadastrar a gente falaram, esquece, a gente não vai cadastrar. Então eu vivi 1 ano ali meio que tentando entender o que eu ia fazer. E nesse momento, tentando entender, eu vi que o mercado americano estava indo para uma direção de colágeno. Então hoje a gente consome muita proteína, ou proteína do leite, ou proteína de ervilha vegana, etc. E o mercado de colágeno estava crescendo muito, trouxe um fornecedor do colágeno grass-fed, que tem a questão de sustentabilidade, eu acho que hoje a empresa tem que focar muito. Até eu vi que o gel de vocês não cai no chão, né? Porque senão fica aquela sujeira inteira. Sim. A empresa ela tem que ter esse lado de sustentabilidade muito atrelada. E a gente lançou o colágeno e acabou indo para um novo universo. Então hoje a gente mudou o nome da marca, Kickoff caiu para produto. Então Kickoff hoje é a nossa linha de cafés, é um produto da Selves. E a Selves, ela tem produtos à base de colágeno. Então, desde as doses, que são os potes, barrinhas de colágeno. Até pra você não achar que eu sou tão ignorante, mas a gente tá pensando até, olhando essa história do colágeno, que você ficou provocando aí no mercado brasileiro, para esporte, a gente vê mais o colágeno tipo 2, que é o colágeno em tese... Desnaturado, que é para articulação. Besteira. Exato, para articulação. E você começou com essa
história do colágeno, com essa ideia de, putz, vamos fazer produtos diferentes, a barrinha, enfim. Eu lembro que a gente até fez um negócio do plano de assinatura e tal. Já era pós-pandemia. Meio da pandemia. Meio da pandemia. Então, já quando deu esse negócio com os cafés, você teve que jogar fora, o cara precisou... reinventar e mudar um pouco a minha categoria. O Butter era uma categoria nova. As pessoas, elas não queriam... gastar um mega esforço de criar a categoria de produto. É difícil criar uma categoria. Isso é muito difícil, muito difícil. Tava falando com o pessoal de água funcional, né? Tipo os Num Liquid IV que tem lá fora. Aqui é uma mega ideia, né? Putz, num conceito semelhante não tem aqui no Brasil, só que você está criando categoria. Então você vai ali um esforço de marketing muito forte, diferente do que se você já tem uma categoria consumidora, que já sabe o que esperar do produto. Aí é outro tipo de início, né? É muito diferente você vender uma barra e vender um kickoff. Porque... Você tem isso na prática. Né? A barra, a pessoa sabe como consumir, ela sabe o momento, ela sabe o que ela vai fazer com aquilo. O resto você precisa explicar tudo. O kickoff, você precisa explicar tudo. Tudo. É pré, pós, no meio do dia, quente, gelado. O que é TCM? Então é complicado. Aquela coisa que você fala, como assim? Era tão óbvio. Mas não é. Consumidor é difícil. E aí, como que veio o anseio de ter que mudar a marca? E como é que foi você ter que, né, pensar, putz, não é mais essa marca que você fica apegado, por mais que você tenha, né, incorporado a Kickoff. Foi uma coisa natural, você acha? Zero natural. Foi forçada, assim? Você falou, cara, precisa... Ou é. Eu, assim, conversei com muita gente do mercado, mas as pessoas compravam o meu colágeno neutro e me mandavam foto falando, eu pensei que fosse café em pó. E você tá me vendendo colágeno neutro. E tinha muito... Como teve um boom muito grande de cafés funcionais no mercado, com o nome Kickoff ali me atrapalhava muito. Eu não queria mais ser uma marca de café, eu queria ser uma marca de wellness. Então até a Selves, ela vende Ourselves, que a gente fala muito sobre o cuidado de dentro pra fora. Então precisei dar esse passo pra criar uma marca que fizesse sentido. Então o Kickoff não fazia mais sentido como marca, fazia muito sentido como produto, os nossos cafés vão super bem. Mas como marca, eu precisava de algo mais forte pra brigar no mercado, né? No final, temos muitos concorrentes, a gente precisa se... Total. E isso você já é um processo de quanto tempo? De um ano? 1 ano e meio, desenvolvendo marca, escolhendo embalagem, pensando em como que eu ia... Porque você tem que pensar, né? Na embalagem, como o cliente vai consumir em casa, mas como ele vai ver no ponto de venda. Então, às vezes, a embalagem ela é linda, mas no ponto de venda ela não chama atenção. A pessoa não vai entender o que é aquilo. Então, isso a gente fez agora... muito difícil, cara. Nossa. Nossa, muito. Então, a gente fez toda a embalagem com um selinho verde, laranja, com selves, para criar uma identidade de marca, que é o que algumas marcas fazem muito forte. Você bate o olho e você fala, é essa marca. Então, acho que essa questão de identidade é muito importante. Tipo, a Z2 ela tem um azul muito, muito forte dela. Então, eu acho que você ter uma cor, você ter uma linha de identidade é muito importante para você construir uma marca. Total. E no fundo é o que te diferencia, né? No longo prazo, o que vai te dar uma saúde financeira, uma sustentabilidade é a marca. É a marca, porque o que tem de concorrente de colágeno... que vai te copiar na fórmula parecida, no conteúdo, não sei o quê. Então, você tem que ter a consistência de marca, de entregar um negócio de qualidade, ter uma comunicação semelhante, uma comunicação consistente ao longo do tempo. Exato. E a gente tem esse diferencial, né? De ser a única empresa hoje que trabalha com colágeno grass-fed. Mas aí, que é essa questão do gado ser criado solto, tem toda a questão... E como você conseguiu isso? Aí você foi pra fora buscar isso? Não, a gente tem um parceiro que ele consegue fazer essa rastreabilidade porque ele é uma indústria menor. Entendi. Então hoje as grandes indústrias de colágeno são gigantes. Não tem como, tem contaminação, tem de tudo. Eles não tem como rastrear tudo. Até por isso que eles não lançaram ainda. Mas quando a indústria é menor, ela consegue ter ali uma rastreabilidade, consegue te entregar o certificado. E isso te custa mais. Custa mais, porque tem toda a separação, etc. Mas, até quando eu tava falando sobre a questão de esporte e colágeno, o colágeno tipo 2, ele realmente tem esse foco maior em articulação, mas quando você pensa no corpo, o nosso corpo, ele é formado por colágeno. Então, por exemplo, o nosso principal órgão, que é o que tá exposto a tudo, é a pele. Ele é formado por colágeno. Todos os nossos órgãos internos são formados por colágeno.
Então, quando a gente suplementa com proteína do whey ou com proteína vegetal, etc., está suplementando alguns aminoácidos que não tem no colágeno. Ok, é importante. Mas o corpo, ele assimila melhor o colágeno. Por isso que muita gente fala, nossa, mas eu consumi colágeno e não tive estufamento, não me senti enjoado, não tem essa questão da lactose que acaba deixando mal. O colágeno, ele é muito fácil de ser digerido, ele é aceitado muito fácil pelo seu organismo. Isso é até uma coisa, e aí você pode explicar um pouco melhor, dado conhecimento técnico, mas em termos assim de absorção do colágeno, que eu escuto às vezes é que, o colágeno vai para onde o corpo está precisando mais. Acho que é justamente por isso, por ele ser tão facilmente absorvido. Então, às vezes, sei lá, até para o músculo, você consome colágeno e você tem uma recuperação muscular também com colágeno. Sim. Se você acabou de treinar e você consumiu a proteína do colágeno, ela vai para a parte de reparação. Tanto que o colágeno, ele atua muito nessa parte de reparação. Se você cai e se machuca, você consome o colágeno, ele atua na parte de cicatrização. Interesting. Então, ele também tem isso. E eu acho que esse é o mais legal, né? E quando você fala do colágeno em formato de peptídeo, que é o que tem as menores moléculas, que são os mais absorvidos e até os mais caros, eles são mais fáceis. Isso é forte lá fora, né? Peptides, peptides. Collagen peptides. E aí só vendem isso. Vê muito isso em Walgreens, em tudo lá. Tem o colágeno hidrolisado, que são as... peptídeo? Tem o colágeno hidrolisado, que são as moléculas maiores. E, basicamente, a proteína ela é formada por vários aminoácidos. Então, quando você baixa o peso molecular do seu colágeno, você absorve melhor. Tá. Então, o peptídeo ele tem um range de peso molecular. Entendi. E aí, quando você consegue esse range, é porque o seu colágeno ele é melhor absorvido no organismo e você consegue classificar ele como peptídeos. Entendi. E hoje o mercado americano está sempre lá querendo melhor, né? Então, basicamente, todos os produtos são peptídeos. Aqui ainda tem muitas empresas que trabalham com colágeno hidrolisado, que é essa molécula Mas já tem peptídeos. Já tem peptídeo. Hoje a gente todo o nosso colágeno é 100% peptídeo. Viu? Coisa boa. Hoje são quantos produtos, então, na linha toda? Hoje a gente tem 5 doses de suplementos. Então, 5 tamanhos, formatos. Não, um neutro, um mais focado com fibras, então 5 potes. Tá. 4 sabores de barras, que eu trouxe uma novidade pra você. Uhul! Já mostra aí a novidade, pelo amor de Deus. A novidade. Nossas barras de limão. Que chique! É que o time aqui já tá muito grande, eu preciso trazer umas 10 caixas pro time de vocês. É nada, fica só comigo com o Fih aqui. Eu tô aqui só no podcast. Olha lá, 4 gramas de colágeno, 13 gramas de proteína. E aí, a gente tá hoje com 4 sabores de barra e 2 cafés. O Kickoff Vegan e o Kickoff Collagen. E o Kickoff Vegan é nosso único produto que não tem colágeno na composição. Todo o resto tem colágeno. E aí, pessoa que desenvolve o produto já vai direto pra tabela nutricional. Vai pra tabela nutricional. A gente coloca um negócio legal que é do mercado americano, que é colocar o net carb. Que basicamente o net carb é quanto você absorve do carboidrato. Que você pega o carboidrato... a gente coloca aqui, ó. Você pega o carboidrato total da tabela nutricional, diminui as fibras, porque as fibras não são absorvidas, e vê o quanto de carboidrato você realmente está consumindo. Então, no seu caso, como uma empresa de wellness, você não quer que a pessoa absorva tanto carbo. Não, no meu caso, o meu net carb precisaria ser maior que isso aqui. São 100. Exato. Então, 13 gramas de carbo, das quais 7 são fibras, 7,7 são fibras, então só de net carb é 5,3. Então, para os carbofóbicos, não tem tanto carbofóbicos. But, eu sei que vocês, como são esportistas, nós somos consumir carbolovers. Mais carboidrato. Deixa eu dar ali pra... Vai experimentar também? Bom demais. Gostou? Bem mais macia que a antiga. A gente foi adaptando e agora a gente percebeu que não adianta a gente fazer uma produção grande de primeira, é importante a gente fazer produções pequenas sempre. Porque daí a gente consegue fazer com que o produto ele fique mais macio. Você vai adaptando. Você vai adaptando. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta de carboidrato, mas eu sei que ele é muito importante pra questão de performance, né? Então... Ainda mais intra-treino e de esporte de endurance. A gente Exato. Concorda e tem uma linha de pensamento que para alguns casos faz sentido e você tem que se adaptar, mas de pessoas que
treinam em jejum para otimizar a queima de gordura. Mas quando você fala de esporte de alta intensidade, de alta performance, de endurance, é muito difícil e maléfico, né? Não faz sentido para a sua saúde. Você cataboliza, né? Não Exatamente. adianta. Você não consumir carboidrato. Então, a gente é um pouco dos profetas do carbo, mas a gente, né, tem até visão de como a gente cresce, expande linha, tal, o que a gente vai fazer em termos de novos produtos. Porque esse é um desafio que você já está um pouco mais à frente de nós, mas a gente tem aí, né, já o nosso público consumidor, tal, e como que a gente cresce, né? Ou a gente vai para outros lugares, ou a gente aumenta a linha e aumenta daí o pool de público-alvo, ou o ticket médio do consumidor atual. E é difícil porque você se posiciona como uma referência de performance carbo, tal, e aí como que você comunica outra coisa sem queimar uma. Então esse é um ponto. Outro ponto também que é uma dificuldade operacional, que é a quantidade de SKU que você tem que daí produzir para não deixar ter quebra de estoque, e aí, putz, mas tem um que gira diferente, fluxo de caixa. Então não é fácil crescer. Não é fácil crescer. Quanto mais produto, mais difícil é. E essa parte de comunicar as pessoas que precisam de mais carbo e as pessoas que não querem tanto carbo é difícil. Porque eu vivo os dois mundos. Quando eu treino menos de 1 hora, eu treino em jejum. Exato. Eu treino com eu treino. Tem épocas que eu treino em jejum também. Sei lá, não tô numa época que eu quero tanta intensidade ou performance. Vou treinar, não tem pra quê. Não adianta você ir pra Romeiros, treinar 3, 4 horas e querer ficar em jejum. Você vai quebrar no primeiro... Você vai passar mal. Você vai passar mal, vai ficar enjoado. E não vai curtir o treino. Né, e não vai aproveitar, né? Aquele treino era para você ter uma melhora de performance, né, e uma recuperação boa depois. Você fica o resto do dia acabado, você não recupera. É um treino que, em vez de você construir em cima, você destrói no que você já tem. Então, mas eu acho que você consegue até às vezes segmentar, né? Então tem as pessoas que são alta performance, que já estão acostumados a consumir bastante carboidrato, e tem as pessoas que treinam ali só 1, 2 horas. E não querem tanto carboidrato na rotina. Mas agora eu tô num pesadelo de muita linha, porque a gente tá com quantos SKUs? 11 sabores de gel. Que daí, na verdade, são sabores, mas cada um tem uma composição um pouco diferente, o momento do treino um pouco diferente. Então não são tanto, não é muito um sabor. Qual é o best-seller de vocês? Eu tenho meu preferido. Cara, os best-sellers são sempre de cafeína. Pelo menos falando na parte mais B2C. B2C. Que é o que a gente tem mais o termômetro ali, do B2B é meio que parecido todos. Porque tem um giro alto ali também dos que não tem cafeína, mas no B2C são os de cafeína, que é o de café e o de cola. Tá. E aí são seguidos pelo de pitaia e tropical. Tropical é meu preferido. O meu também. Nossa, é o melhor. O meu é tropical hoje e pineapple, que ele tem um pouquinho de amargo ali e tal, eu gosto. Meu tropical. E aí a gente tem a linha de pó, que a gente chama de Power Powder, que é basicamente o gel em pó. Ele tem uma composição um pouquinho diferente, porque você tem uma absorção um pouco diferente dos carboidratos quando é líquido. Então a gente teve que mudar um pouco o blend de carboidrato. E aí são 3, que é o neutro, o de limão e o de tangerina. Mas é pra colocar na garrafinha quando você tá treinando? Entra treino? Entra treino, tudo entra. Hoje é só entra. E aí, é tudo, né? Todos os géis também são intra. Ou você toma um pouquinho antes também? Tem gente que toma antes, eu tomo antes para alguns treinos específicos. Putz, não deu tempo de tomar café e vai ser um treino longo, aí leva um gel. Mas o uso mais comum e mais apropriado é intra. Essa parte é a dor de crescimento, né? Você não sabe se você começa a expandir estado ou se você foca ali onde você tá bem e tem um público já e expande. E vende coisas diferentes para essas pessoas. E aí, qual que é a resposta certa? Você que tá na minha frente. Não tô na frente, estamos juntos. Estamos juntos. Não, mas você tem mais linha de produto que eu. Não, eu tenho mas é outro mundo, né? Eu tenho as barras, que acabam indo muito pra esse momento de consumo na parte da tarde. Tem os kickoffs, que são pré-treino, e até quando acaba entrando ali como um energético pra quem não quer energético. Acaba tomando kickoff na parte da tarde. E os meus suplementos, que são proteína, né? Que é pra você fazer um shake, entra mais no pós-treino. E cada um tem um tipo de compra ou venda diferente, tem. Você acha? Você comunica assim? Cada um Comunico diferente? Cada um diferente. Por exemplo, dentro da minha linha de potes, eu tenho neutro, que você consegue fazer um suco, colocar até na sopa, por exemplo, você consegue consumir.
Tem o Beauty, que tem ácido hialurônico, Nutricolin, que tem um foco maior em estética, todos com colágeno. Tem, agora a gente acabou de lançar um pra saúde sexual, que é o Vita. Ah, que legal. Tem maca peruana, geleia real liofilizada. Essa questão é um universo novo, né? Então, é um produto que a gente tá trabalhando um pouco mais pra mulheres mais maduras, que acabam entrando nessa pré- e pós-menopausa. E até pra quem quer um pouco mais de vitalidade, que tem maca peruana. Então, a maca peruana, ela dá energia, ela é um energizante natural. O meu médico me receita, o Paulo, me receita... Maca peruana? Quando começo a entrar em ciclo de treino, porque eu fico com a imunidade muito baixa. Ele ajuda muito a maca. Muito. E aí a gente colocou num dos nossos produtos. E aí é isso, eu comunico diferente. Então, todos são colágeno, mas eu coloco... Até é um pouco confuso, porque o consumidor fala, mas eu preciso consumir todos. Então... Eu preciso pra estética, eu preciso com fibras, eu preciso pra imunidade, eu preciso pra vitalidade, que é o Vita, Sim, né? Exato. Eu quero todos os momentos ali. E é difícil. Porque às vezes é pior quando você tem muita coisa e a pessoa não sabe o que escolher, ela não escolhe nada. Esse é o meu medo de expandir linha, é perder a referência que eu consegui construir em performance de intratreino. Às vezes é melhor você focar muito lá, construir sua marca aqui e depois ir expandindo. Mas não tem receita do bolo. Exato, não tem resposta certa. Não tem resposta certa. Tem cara que dá muito certo fazendo um negócio. E tem cara que dá... não tem resposta certa. É testar. Eu acho que o importante é testar e ser rápido. Se você perceber o erro, ser rápido em conseguir mudar. Acho que isso que startup consegue estar à frente de multinacional, né? A gente vê um erro, a gente sai, a gente vê uma oportunidade, a gente entra e sente o mercado. Acho que isso que é o legal. Entendi. E se você pudesse ter feito, olhando pra trás, alguma coisa diferente, você faria alguma coisa diferente? Putz, eu acho que eu teria trabalhado mais tempo numa empresa. Por quê? Liderar pessoas. Eu gostaria de ter sido mais liderada antes pra conseguir liderar melhor. Então, acho que isso é importante. Olá, Finha. Tá aí a sua frase de efeito. Ter sido liderada pra liderar melhor. Mas faz muita diferença. Meu irmão, assim, eu tenho irmãos mais novos, e às vezes fica nessa dúvida, né? Putz, aonde eu vou trabalhar e tal, mas... Das minhas experiências de trabalho, o que eu lembro, na verdade, óbvio, né, o setor, onde você tá, é legal e tal, mas são os chefes bons que eu tive, sabe? Os líderes bons que eu tive. Faz toda a diferença na sua construção. Total. E eu lembro muito de exemplos que esses caras davam, como eles tratavam a pessoa, como eles davam a bronca, como que eles, né, puxavam o time, o que eles faziam de diferente ali de ritual, que fazia o cara se engajar mais. Criar uma comunidade, né? Porque no final você pode ter o melhor produto do mundo. Ele sozinho não vende. Total. Você precisa ter uma pessoa comunicando, você precisa... Não, se aqui dentro a turma não é tão apaixonada ou ligada ao negócio quanto você, acabou. Acabou a marca. Acabou. E é a questão do feedback, né? Como é que você dá o feedback pra motivar, pro pessoal ir junto com você e abraçar a sua causa. Porque pro empreendedor é muito fácil, é o que a gente vive, né? Nosso filho. A gente vai fazer de tudo por ele. Mas e pro time engajar e dentro de uma startup que tá sendo construída, ver um futuro, querer estar lá. Então isso é um desafio. Isso é um desafio. Isso é difícil. Ainda mais com essa geração nova, que é ansiosa, tem essa questão de ansiedade, ela tá muito forte. Não muito queria forte. prolongar mais, até para não te atrasar, mas eu acho que ainda dá tempo, você falou que você tava tranquilo de hora. Mas isso é uma questão que tá me consumindo, até porque eu tô com filha pequena. Quantos anos sua filha tem? Eu tenho uma de 4 e uma de 7 meses. Uma de 4 anos e uma de 7 meses. E esse negócio do celular, né, e de mídia social. Isso que você falou antes me tocou, porque é um jeito que eu vejo muito mídia social, Instagram, enfim. Acho que o Brasil é muito mais Instagram, né? Tem já uma vertente TikTok aí, mas é muito mais Instagram. Eu vejo, né, até converso com a Patrícia, minha esposa, que ela às vezes cai num negócio do Instagram, meio que elas ficam se comparando e tal. É É muito difícil você não cair nessa, porque o ser humano faz isso por natureza, né? Se compara. Mas a partir do momento que eu acho que eu me coloquei numa posição de, cara, eu vou usar isso aqui para vender. Isso aqui vai ser minha ferramenta, é uma ferramenta para consumo e para venda, para comercial. Você sentou aqui e você falou, eu não consumo mais fulano de tal. Falei, cara, é exatamente assim que eu vejo. Eu não consumo fulano de tal, não consumo esse tipo de conteúdo. Porque é isso, você tem que... às vezes, obviamente, você se perde um pouco, porque você começa ali, né, e a dopamina te toma conta. E é difícil a geração que está crescendo com isso na mão e
cresce meio que lá dentro, né? Cresce. A vida deles não consegue parar quieto, não consegue ter paciência para ver um negócio crescer. Eu, um pouco mais velho que você, tive pelo menos a minha adolescência inteira sem isso aí. Então eu consigo, né? Eu trabalhei cedo, tal, eu vivi dentro do esporte, então eu tenho um pouco dessa noção de, cara, as coisas não vêm automático, preciso ter paciência, trabalhar, vou ter que me dedicar para fazer isso acontecer, você precisa treinar para subir os 45 quilômetros lá e tal, então você tem um pouco dessa consciência. Mas você vê a geração atual, é muito disso, o cara é completamente ansioso porque ele tem a recompensa na hora ali, né? Nossa, é muito difícil liderar muito esse tipo de pessoa. E aí, por exemplo, os times, né? A gente pega muito essa geração mais nova que se compara também. Se compara com a influenciadora, quer ser influenciadora também, só que daí você começa a se expor muito, aí começa a ficar ansioso, porque a vida da outra é melhor que a sua, só que a outra pessoa só tá expondo. Você começa a receber crítica também. Você começa a receber crítica. Até o que falam muito, por que você não abre seu Instagram? Eu não quero abrir meu Instagram, porque eu empreendo, na Selves é uma coisa, a minha vida pessoal hoje ela é outra. Eu não tô preparada pra ficar recebendo informação e nem pra ficar vivendo de responder as pessoas. Eu acho que o WhatsApp, ele me consome. E a Instagram e as redes sociais também. Tudo é isso aí. Tudo te consome. No final você vive uma vida digital, né? Diferente da vida. Você vive pra postar no digital e não pra você curtir o que você realmente tá construindo e a Exato, você chega lá, trajetória. Você chega, você tem que postar. Você tem que falar que você foi. Se você não postou, você não foi. Isso pra mim é muito sufocante. E não é muito o que eu faço, mas eu vejo que as novas gerações, elas vivem pra postar. Até as mais velhas também, né? Sei lá. Mas é isso. É difícil encontrar um equilíbrio aí dentro. É difícil. Mas dá pra encontrar. E saber que as coisas elas não vêm do dia pra noite, que você precisa ralar, ainda tem isso. Você precisa se esforçar pra construir um negócio, as coisas não acontecem da noite pro dia. E aproveitar a sua jornada, que foi o que eu falei no começo. Curta a sua jornada, porque é uma vez na vida só, né? Tem que aproveitar, tem que curtir, pra no final você falar, valeu a pena tudo que eu fiz. Independente de dar certo ou não, Exatamente. Eu gostei do que eu construí. É aquele negócio que você tem que fazer. Se der dinheiro ou não, você ia estar feliz fazendo aquilo. Exato. E o que você falou, se a Z2 der certo ou não, pelo menos eu criei um produto que eu consumi todos os dias. Exatamente. Então, tipo, se a Selves, a Kickoff deu certo ou não, eu amo os produtos. Tipo, eu consumo, eu tô engajada, eu amo a marca que eu tô construindo. E agora faz parte do meu esforço, né? Total. Construir. Eu acho que isso deixa a jornada mais leve. Porque se você gosta do mercado que você está inserido, como exemplo aqui, eu gosto do mercado de esportes, gosto do mercado de nutrição. Se você gosta do time que está lá com você, do Finha, se você gosta da galera que você consegue envolver em volta do esporte, então, a gente está no meio de atleta profissional, que eu acho, é meu sonho estar do lado desses caras. Você quer ser atleta profissional? Não. Ah, tá. Mas acho que eu vou tentar largar lá. Foi só uma dúvida. Mas no meio desses caras que eu respeito e admiro e que é um setor que eu falo, nossa, precisa de mais investimento e agora a gente consegue retornar para esse mercado. Então, se você consegue... Que faltava, né? Faltava total. Faltava muito. Não, e a gente despertou um monte de empresa a investir também. Então, a concorrente começou a investir nos atletas. Ninguém nunca tinha olhado muito, principalmente para esse mercado de gel, né? Zero. Agora tem gente olhando e se mexendo, investindo. Eu acho ótimo, invista. Estão fazendo coisa certa. Exatamente. Corre atrás. Mas eu acho que isso faz a jornada melhor, né? E melhor, mais leve, porque é solitário, é pressão o tempo inteiro, é responsabilidade o tempo inteiro, né? Quebrou, não deu certo, tal, não sei o que, culpa é sua. Tudo que acontecer de errado e certo, no fim, a culpa é sua. E é o compromisso de você ter um time que, querendo ou não, tá dentro da sua empresa. Se a empresa não dá certo, esse time que você construiu. Você tem a responsabilidade sobre eles, Vai pra casa. Vai chorar em casa. Não, por isso todo mundo tem que engajar pra construir o negócio e acreditar, né? Total. Muito obrigado, Amanda. Viu? Zero vergonha. Zero. Foi fácil. Valeu!